Bem-vindo, Pedro Antônio, meu sobrinho querido, criança de Deus. Bem, você que estiver entrando aí, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Amém. Deixa eu... Aleluia, pode abaixar mais, bem baixinho. Aleluia, glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Quero falar um pouco aqui com vocês. Amém. Quero falar com vocês, amém, sobre chama do avivamento. Glória a Jesus, amém. Esperar um pouquinho aqui, mais alguém entrar. Glória a Jesus. Amém, Deus Pai. Aleluia, o calor tá muito. Aleluia. Glória a Jesus. Deus fiel, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Te amamos, Senhor. Espírito Santo, conduz, Pai, essa live. Conduz, Senhor, com a tua mão poderosa. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Glória a Jesus. Quero orar. Quero dar o início dessa live. Quero estar orando, colocando na presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória. Marta Bueno, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Quero estar orando agora para começar essa live, amém? Não sei quem que é que o Senhor vai direcionar aqui hoje, né, para estar assistindo agora ao vivo ou pode assistir depois. Espero que seja de bastante valor para a sua vida, amém? Glória a Jesus, santo, santo, santo. Pai, no nome de Jesus, agora eu entrego este momento na tua santa presença. Querido Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar. Deus Santo, nós cremos que nós vivemos um tempo que nós precisamos, Pai, dessa chama no nosso, essa chama, Pai, do avivamento dentro do nosso coração, queimando dentro do nosso coração. Pai, no nome de Jesus, vai trazendo direcionamento, vai falando com as pessoas, a quem o Senhor quer, Pai, que ouça essa palavra. Deus, no nome de Jesus, eu entrego o Santo Espírito no total domínio, na total dependência do Senhor. Esteja aqui, conduzindo neste momento, trazendo ali qual o Senhor quer falar. Pai, no nome de Jesus, me dá destreza, me dê sabedoria para entregar aquilo que o Senhor quer que eu entregue neste momento. Em nome de Jesus, Pai. Não olha, Senhor, a minha pequenez, as minhas falhas ou fraqueza, mas, Pai, a necessidade de nós, Pai, ter uma chama acesa dentro do nosso coração, a chama do avivamento, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço por este momento, Pai, no nome de Jesus, amém? Glória a Jesus, santo, 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 amém, queridos? Então vamos lá, glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 14, né? Que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Aleluia. Eu escolhi esse versículo para estar falando, né, sobre esse assunto, a chama do avivamento. Eu fiz algumas anotações para estar lendo, né, porque é um assunto assim bem, às vezes longo, mas eu vou ser bem rápida nessa live, porque senti de Deus muito, muito de entrar aqui e trazer esse assunto, amém? E gostaria muito que você ficasse aí até o final, amém? Para você entender algumas coisas, às vezes que você está passando, que você precisa, às vezes, de uma orientação, que o Espírito Santo possa, né, acrescentar no seu coração essa palavra, porque o avivamento, querido, o avivamento é acordar espiritualmente, né? É um despertar espiritual.
E tem muitas pessoas que estão dormindo, né? Estão mortas espiritualmente. Tem pessoas que só falam, né, de coisas aqui desse âmbito, dessa terra, né, dessa órbita, né? Só fala de coisas materiais e pouco, às vezes, do espiritual, né? E essa chama deve arder novamente no nosso ser. Ela deve novamente arder dentro do nosso coração. E nós despertarmos, nós posicionarmos, né, para que essa chama venha trazer o avivamento, não só sobre a nossa família, dentro de nós, né, dentro da nossa família, ou nessa cidade, nessa nação, nesse estado. Amém? Mas que o Senhor quer um posicionamento de nós para que o avivamento chegue. Amém? Deus nos chamou para viver esse avivamento. E o tempo é hoje. O tempo é hoje nós vivermos esse avivamento. Então nós temos que acelerar para que esse avivamento aconteça, porque é promessa do Senhor, né? É promessa do Senhor. Mas uma coisa, querido, muito interessante, muito importante. Esse avivamento, ele não vem coletivo primeiro, ele não é coletivo, mas ele é individual. Ele é individual. Ele começa aonde? No secreto. Ele começa no secreto nosso com Deus. Ele começa no nosso secreto com Deus. Esse avivamento começa dentro de nós, né? Ele é pessoal, ele começa no individual, para depois ele se tornar, né, coletivo. O importante é isso. E quando você começa a se posicionar, querido, aí vem um inimigo, né, das nossas almas, com sofisma para nossa mente. Primeira coisa, ele ataca no emocional, na mente, para você começar a lembrar, do seu passado, daquilo que você fez no passado que não era bom, às vezes que te traz vergonha hoje, ou na época que você, às vezes, andava errante. Aí ele começa, porque você se posicionou no seu secreto para buscar, para que essa chama venha acender dentro do seu coração. Esse avivamento, essa chama do avivamento. Aí o inimigo vem, porque você se posicionou, porque você se levantou, você tomou uma posição. Aí ele vem com esse sofisma, né, para você parar. Muitos, querido, começa, ele se levanta, ele levanta contra a frieza espiritual do seu meio, às vezes da sua própria vida. Aí o que acontece? Quando ele começa a se posicionar em oração, em mais busca, aí o que acontece? Vem o inimigo para parar. Porque ele sabe que um coração que tem o fogo da glória, que tem o fogo, né, do avivamento dentro de si, vai fazer um grande estrago no inferno, porque vidas vão deixar de ir para lá. Por isso ele tenta parar. Quantas pessoas que começam a se posicionar, agora eu vou me levantar, eu vou para a igreja, agora eu vou fazer uma campanha de jejum, agora eu vou fazer isso. Ele começa a se posicionar, logo ele não consegue, às vezes ele para no meio da caminhada, ele não consegue avançar, por causa que o inimigo já vem, ele levanta com tanta, né, com tanta fúria, ele levanta mesmo para tentar, mas é nesse momento que tem que ter perseverança e resiliência, porque senão não vai conseguir. Amém? Deus, ele começa nesse momento, quando você se posiciona também, Deus, ele começa a mexer nas suas feridas, ele começa a mexer nas suas feridas, ele começa a tirar o que não presta, porque você se posicionou, porque agora você está alinhando com as vontades de Deus, você está deixando coisas, você está buscando a presença no secreto primeiro, começa no secreto, essa chama do avivamento. Amém? Aí o que acontece? O Senhor começa a limpar, tirar aquilo que não presta de você, né, de nós, e começa a doer, querido, dói muito. Às vezes ele tira amizade, às vezes ele tira relacionamento que não é bom, né, que é contaminado. Ele começa a tirar coisas de você, porque ele começa a te trazer uma purificação dentro do seu ser. Amém? Para que a chama dele venha arder dentro do seu coração. Amém? Glória a Jesus. Por isso, somente o fogo de Deus, eu notei aqui, somente o fogo de Deus, ele te mantém nesse lugar. Que lugar?
Somente esse fogo no seu coração te mantém nesse lugar de secreto, nesse lugar de oração, nesse lugar com o Senhor, de busca. Somente quando o fogo já está no seu coração, é esse fogo que vai te manter constante nessa busca. Porque se você estiver seco, eu falo assim, sem a presença, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir ficar no secreto, você não vai conseguir buscar a presença. Mas quando esse fogo começa a arder no seu coração, você vai ter mais desejo de oração, mais desejo do secreto, mais desejo do jejum, mais desejo de ouvir pregação, mais desejo, né? Você vai ter mais desejo pela presença do Senhor e pela glória do Senhor, porque este fogo, né? É o fogo, ele é o fogo da glória, e é esse fogo que vai tirando de nós o desejo pelo mundo. Entendeu? É aquele apetite que você tinha pelas coisas do mundo, você vai deixar de ter esse apetite, você vai ter apetite pela presença. Porque essa presença vai começar a queimar, inundar dentro do seu ser. Esse fogo vai arder dentro do seu coração. Aí ele não vai estar mais somente dentro do seu coração, porque ele vai estar dentro da sua alma, dentro da sua mente, né? Depois que você suportou esse processo, que você se posicionou, que você foi para o secreto, o inimigo vem para derrubar com sofisma, fazendo você lembrar do passado, vem escarafunchando. Aí o que você tem que falar? Satanás, aqui não. Se você está escarafunchando o meu passado, é porque você não está tendo nada para me condenar no presente. Aí você tem que continuar, não retroceder, não parar. Quantas pessoas que chegam em mim e que a gente vai conversar, que ela fala, eu tomei uma posição agora, eu vou buscar para o meu casamento, vou orar, vou levantar em campanha pelo meu casamento ou pela minha vida financeira, tal. E de repente essa pessoa começa firme e de repente ela some, porque ela não suportou o processo, veio as dúvidas, né? Veio o inimigo com as suas artimanhas, aí ela não vai vencer, ela não vai, né? Então tem que suportar esse processo e prosseguir, porque aí o fogo vai te limpando, o fogo vai tirando as dúvidas, o fogo vai tirando o medo, o fogo vai nos purificando. Dói, querido, dói, mas o fogo vai tirando de nós o pecado. Ele vai tirando de nós o desejo do pecado. Ao invés de nós querer o pecado, a gente vai querer mais. É o fogo da glória. A gente vai querer mais Deus, a gente vai querer mais presença, a gente vai querer mais secreto com Ele. A gente vai querer mais. E Ele vai derramando sobre nós um fogo que a gente não quer mais nada, a gente só quer viver a glória de Deus na terra. A gente quer viver a glória dele. Amém? Aí é tão interessante, né? Que essa chama, ela começa a crescer dentro de nós. E ela começa a crescer dentro de você. Cada dia mais. Você começa a amar mais Deus. Você começa a amar mais a oração. Orar para você já não é dificultoso mais. Orar para você já não é mais difícil estar lá no secreto. Porque aquilo ali para você se torna o seu prazer. É o fogo. É a chama acendendo. É o fogo do avivamento vindo. Mas lembra, querido, jamais virá essa chama do avivamento no coletivo. Primeiro ela vem no pessoal, no individual. Aí sim, aí depois que nós começamos a ter esse prazer na oração. Por quê, querido? Porque tem muitas pessoas que não conseguem orar. Você marca um período de oração, as pessoas não conseguem orar 10 minutos. Às vezes você marca uma campanha de oração, quase ninguém vai. Por quê? Elas estão vivendo no seco. E no seco as pessoas não conseguem orar. No seco as pessoas não conseguem buscar. No seco as pessoas não conseguem. Então ela tem que esperar esses processos e a chama do avivamento queimar dentro do seu coração. Aí ela consegue a orar mais, a querer mais a oração. Amém? Glória a Jesus. Então cada dia aí você começa a desejar mais esse fogo da glória. Ô glória! Você começa a desejar mais esse fogo da glória. E começa a buscar mais, né? E de repente você tem mais fome, muita fome desse avivamento, muita fome desse secreto com Deus. Aí nada mais te para, nada mais te paralisa, porque você vive
no secreto, você vive respirando a glória, você vive ouvir louvor, você quer ouvir louvor, você quer falar de Deus, você quer mandar um áudio para alguém falando de Deus, você quer pregar, você quer falar das coisas de Deus. Aí aonde que começa já o avivamento? Essa chama já não está mais só dentro do seu coração, não mais só dentro da sua alma, não mais só dentro da sua mente, mas sim, ela já está querendo, você já está querendo falar o que Deus fez por você, o que Deus fez na sua vida. Aí as pessoas vão ouvirem, né? Aí aonde que vai vir o que? O avivamento coletivo. Mas primeiro ele começa no individual, no secreto. Aleluia, glória a Jesus. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Somente o fogo da presença vai te manter neste lugar do avivamento. Não adianta, querido, somente o fogo vai te manter nesse lugar do avivamento. Se você conseguir viver isso hoje e depois relaxar, você não vai conseguir mais viver esse avivamento dentro de você. Mas se você deixar o fogo aceso, através da oração, através de ouvir uma palavra, uma pregação, um louvor, amém? Aí esse fogo do avivamento vai vir cada vez mais, né? Aí vai ser um avivamento mais coletivo e as pessoas vão conhecendo mais de Deus, e o avivamento do Senhor, ele vem de uma forma avassaladora, de uma forma grande sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Principalmente no seu coração. Aí você tem tanto prazer de andar com o Senhor, de caminhar com o Senhor, você tem tanto prazer de estar na presença do Senhor que nada mais te importa, entendeu? Tudo começa a ser o segundo plano, porque, querido, que eu comecei falando lá, que tem pessoas que só vivem aqui nessa órbita, né, natural, ela só vive no âmbito natural, ela só fala de bens, ela fala de carro, você senta perto dela, ela só sabe falar de carro, de investimento, porque ela começa, ela tá seca, ela vive no seco. Ela está frequentando a igreja, senta no banco, mas é uma pessoa materialista, porque ela vive no seco. Mas quando a pessoa começa nessa chama, né, que ela começa no secreto, essa chama vai acendendo dentro do seu coração, vai acendendo, você vai aceitando os processos, vem um Satanás com seus, né, sofismas jogando na sua mente, mas você vai vencendo ali, você vai permanecendo ali firme, deixando o Senhor te lavar, deixando o Senhor te preparar para o avivamento. Só que uma coisa, querida, eu quero te dizer algo. Não adianta você querer fazer algo antes do tempo. Não adianta, querido, você querer ser imaturo, querer fazer algo que ainda não é tempo. Porque é lá no secreto que o Senhor vai nos preparar. Né? É lá diante ali daquele fogo acendendo dentro de nós, que vai queimando as impurezas do nosso coração. Não adianta a gente querer pregar antes do tempo. É muito errado. A pessoa aceita Jesus com 2 meses, 3 meses, ela já quer fazer tudo. E ela está naquele processo do secreto. Ela está no processo que Deus está queimando as impurezas, que o fogo, né, a chama está queimando o meu eu, o seu eu, as suas vontades terrenas. Aí ela quer pregar, ela quer louvar, ela quer trabalhar para Deus, mas calma, nesse momento não é o tempo. Esse momento ainda não é o tempo, ainda não está preparado. Ainda não está preparado. Deixa o Senhor te forjar, deixa o Senhor te preparar no secreto, deixa o Senhor te preparar para essa chama do avivamento. Porque tem pessoas, irmãos, tem pessoa que ele está sendo preparado, ele está ali naquele momento, aí ele quer fazer tudo. Aí ele quer fazer isso, ele quer trabalhar naquilo, ele quer estar na frente da obra, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, mas ele ainda não tem maturidade. Aí quando ele passa esses processos, que ele está no secreto, que ele já está preparado, aí o Senhor fala, vai, aí ele já não quer ir. A pessoa já está maduro, já está preparado, o fogo, a chama do avivamento já está dentro do seu coração, porque ele já gerou lá no secreto. Porque ele já gerou lá no secreto. Na oração, tem uma vida jejuada, na oração, né? Na leitura, ele já está hoje preparado. Aí Deus fala, vai. A pessoa já não quer ir, a pessoa não vai. Aí começa, né? Antes de estar preparado, quer fazer de tudo. Aí quer pregar, quer fazer isso, mas não está preparado.
É o momento que o Senhor está te mudando, é o momento que o Senhor está te lavando, está te aperfeiçoando, é o momento que o Senhor está te transformando. Não queira fazer nada antes do tempo. Aí quando chega o tempo, às vezes o Senhor está mandando e você está aí de braço cruzado, está no conformismo, e o Senhor está falando, vai, prega, e você está aí conformado, né? Como nós lemos lá, né? A gente começou lá em Efésios 5:14. Está dormindo, está morto espiritualmente, está dentro da igreja, está lá morto espiritualmente. E o Senhor está falando, levanta, acorda, vai pregar, levanta, acorda, vai fazer isso, vai trabalhar na minha obra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E nós, ai, será que é isso? Será que é o meu chamado? Ai, será que é isso? Aí vem o que? Queridos, nós temos que saber, nós temos que entender, temos que ter discernimento. Amém? Glória a Jesus. Então vai vir dias que você não vai ficar quieto. Amém? Qualquer coisa você não vai querer, porque a chama já está dentro do seu coração. A chama está ali ardendo, dentro da sua alma. E você não quer ficar quieto, você não quer parar mais, você quer falar. Você, pelo amor de Deus, eu tenho que falar algo de Deus para alguém hoje, né? As coisas do mundo não tem mais valor para você quando você está nessa chama do avivamento constantemente, porque você gerou tudo isso no secreto, você gerou isso na presença com o Senhor, né? Esse fogo está aí ardendo dentro do seu coração, né? E agora não está mais só dentro do seu coração, como eu disse, está na sua alma, né? Está no seu espírito, está na sua mente, ô glória, né? Aí quando chega, né, esse tempo, vai para cima, fala, vai para cima, pregue a palavra, ore com as pessoas, né? Não deixa esse fogo apagar, não. Aí as pessoas vão começar a ser avivadas através de você, através daquilo que você fala, através do que você prega, através do seu testemunho, amém? Você não quer buscar mais as coisas para você, você quer buscar as coisas para o reino, porque essa pessoa já tem um fogo ardendo, que é a chama do avivamento dentro do seu coração, dentro da sua alma. Você tem esse fogo, você só quer ouvir louvor, você que está trabalhando, você quer estar ouvindo louvor, você está, no final de semana, você custa esperar para você ir para a presença do Senhor, para a igreja, aí porque tem um fogo alimentando aí dentro, a chama queimando aí o seu espírito, esse chama o fogo do avivamento, e ele vem primeiro no secreto, individual, para depois ele vir coletivo. Coloca isso na sua mente, amém? Glória a Jesus. Oh, é maravilhoso, querido, é maravilhoso. Não entra em conformismo, né? Não fica conformado com o que você já viveu, o que você já teve no Senhor. Comece a respirar, comece a apaixonar tanto, essa paixão por você, pelo esse fogo. Você não consegue mais viver sem esse fogo. Você não consegue mais viver sem esse fogo. Quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais você ora, mais você quer. Quanto mais você jejuma, mais você quer. Porque o fogo, ele vai gerando fogo e vai queimando tudo aí dentro de você, dentro de nós. É algo lindo. É algo maravilhoso. Por isso que Deus fala, desperta tu que dormes, né? Nós lemos aqui, desperta tu que dorme, dentre os mortos, levanta, aleluia, glória a Jesus. Aquilo que parecia pessoal agora, agora é coletivo. Agora você já tem pessoas ali em sua volta que conhece a sua vida, que quer, que se inspira, né, através de você, que olha para você e quer ter a fé que você tem, que quer o fogo que você carrega, mas primeiro você gerou lá atrás e aceitou os processos, né, o sofisma de Satanás, as dúvidas, veio, mas você permaneceu firme, veio o fogo de Deus queimando as nossas imperfeições. Dói, querido, quando Deus começa a queimar nós por dentro, dói. Quando o Senhor começa a tirar coisas, dói, mas é para isso, para que a chama do avivamento venha, e as pessoas vivam esse tempo hoje. Amém? Glória a Jesus. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, bem depois, eu passei por uns processos muito terríveis. As pessoas que me conheciam na época de perto, às vezes lembram, né? Como, aqui a pastora Selma, paz Senhor, pastora. Ela me conhece, né? Ela lembra.
Então, assim, eu comecei a passar uns processos tão terríveis dentro da minha casa, tão terrível, que eu orava tanto pela minha família ser salva, que teve uma época que eu falei assim, Senhor, eu quero muito que eles sejam salvos, mas na verdade eu temo que eles não vão suportar. Porque eu passava por um fogo, por um processo de fogo, e eu achava que eles passassem o mesmo que eu passei, e eles não iam suportar, eles iam abandonar logo no início da caminhada. Porque foi processos tão dolorosos que se um dia eu gravar um vídeo contando o meu testemunho, esse vídeo vai ser mais de 4, 5 horas, de tanta provação, de tanta luta, de tantas coisas terríveis, mas o Senhor já estava me preparando para o meu hoje. Eu me lembro que teve uma vez, eu estava tão desnorteada, sabe, assim, eu estava assim tão, nossa, aí eu fui na casa de um amigo meu e quando eu cheguei na casa desse amigo, aí tava lá o pastor, um pastor que é amigo deles, tava lá na casa deles, e eu não conhecia ele assim, conhecia de ver, mas eu não tinha nenhum relacionamento assim de amizade com a família deles. Aí ele veio orar comigo, eu me lembro perfeitamente, pastor João Amar, um homem de Deus, simples, mas pensa, um homem de Deus. Ele nunca tinha me visto, ele orou comigo e falou assim, irmã, o que você faz na igreja? Tipo assim, o que você é lá? Que posição, que cargo você ocupa lá na sua igreja? Falei, pastor, eu só canto no louvor. Ele falou assim, irmã, eu vejo você ministrando para uma multidão. Eu vejo você ministrando para uma multidão. O seu chamado, ele é muito profundo. E eu guardei isso no meu coração. Por quê? Porque eu passava coisas tão terríveis que eu achava que o deserto era a minha morada. Eu achava que eu nunca mais ia sair do deserto, porque perdurou por anos e anos e anos eu no deserto. Mas mesmo assim, eu não desisti do secreto. Eu não desisti da presença. Diante das lutas, das provações, o Senhor me provou de todas as maneiras que você possa imaginar. E eu não desisti do processo. Eu não desisti desse processo. E hoje tem promessa. E o Senhor tem falado. E o Senhor tem falado para você também. Você tem promessa. O Senhor conta com você para esse tempo, para essa chama do avivamento novamente acender dentro do seu coração, ou ela brotar dentro do seu coração. O Senhor te chamou para fazer parte desse avivamento, para essa chama ser acesa. Ela começa no secreto, querida. Não é ali, acolá, é no seu secreto, é no seu individual, e depois ela começa a ser coletivo. Eu me lembro que alguns anos atrás, bem alguns anos atrás, novamente eu numa luta terrível, e me chamaram para louvar numa igreja, e eu fui na tarde de uma benção. Tinha uma missionária lá, uma mulher lá, uma pastora, não sei, não é daqui dessa cidade, de outra cidade. Ela olhou para mim e falou assim, filha, você é desse ministério aqui? Eu falei assim, não, pastora, eu sou não. Mas não falei de onde também eu era não. Só falei, não sou não. Aí ela falou assim, pois saiba que o Senhor vai te tirar do ministério onde você está, para um propósito que Ele tem na sua vida. Estou contando isso aqui para você por quê, querido irmão? Porque às vezes o Senhor, para você se levantar, se posicionar, para você ter essa chama de um avivamento dentro do seu coração, Ele te tira do comodismo. Às vezes Ele te tira do seu meio. Cada propósito, né? Cada pessoa é uma maneira, um propósito. Estou dando aqui o meu testemunho, um pouco do meu testemunho. Amém? E aí, eu vim para Jesus e falei, Senhor, eis-me aqui. Mas faça a tua vontade, não a minha e não a do homem, mas a tua. E me entreguei na mão do Senhor e deixei Ele conduzir o barco da minha vida. Aí veio as lutas, a perseguição, as críticas, mas eu sabia bem o que eu estava fazendo. Então o importante é isso, é você conhecer Deus. Às vezes Ele usa homens lá fora, mulheres de Deus lá fora, mas primeiro Ele já tinha falado para o seu coração. E essas pessoas são usadas só para confirmar o que Ele já colocou dentro de você. Não adianta você correr ali para ouvir aquilo outro. Primeiro você ouve Ele no secreto. Aí Ele levanta outras pessoas para confirmar aquilo que Ele falou no secreto com você.
entendeu? Aí vem a chama acender, amém? Que você se posicione, que nós venhamos nos posicionarem, para que essa chama venha novamente se acender, né? Se ela está apagada em você, ou se você ainda nunca viveu, que ela vai brotar dentro de você, ela vai brotar dentro do seu coração, porque Deus está gerando, né, dentro de você essa chama, amém? Aleluia, glória a Jesus. Então aceita esse processo, irmãos, e eu já vou estar encerrando, amém? Você começa agora, começa hoje, deixar o Senhor acender essa chama no seu coração. Começa agora, fala com Ele. Senhor, eu começo hoje a queimar o meu coração por Ti. Porque nesse momento, querido, você não vai ter mais, você vai começar a carregar os sonhos de Deus dentro de você. Quando você tem esse fogo ardendo dentro de você, você não carrega mais o seu sonho, você carrega os sonhos de Deus. Aí você vai carregar os sonhos de Deus. E depois você vai parir os sonhos de Deus. Hoje, de certa maneira, eu estou parindo os sonhos de Deus na minha vida, o que foi falado para mim lá atrás. Então você vai começar a carregar o sonho de Deus dentro do seu ser, não mais o seu sonho, porque o seu sonho, não vai te importar mais quando você já está consumido por essa chama do avivamento. Amém? Você vai carregar os sonhos de Deus dentro de você. E vai chegar um momento que você vai parir os sonhos de Deus. Você vai ser mãe, pai, né, de pessoas que vão ser avivadas através do que você está gerando no secreto, do que você está sendo gerado, através, né, das provações, dos processos. Amém? Então aguenta os processos, tenha perseverança e resiliência. Resiste e persevera, persevera, persevera. Não desanima. Começa no seco, mas não pare no seco. Vai indo, até o fogo começar a te queimar. O fogo da glória. O fogo da glória de Deus. Você que quer esse fogo, você que deseja o fogo do avivamento dentro do seu coração, queimando dentro do seu coração, você que quer esse fogo, amém? Você vai orar comigo agora e vai dizer, amém? Fecha teus olhos, vai dizer para o Senhor: Senhor, gere em mim esse fogo, eu estou disposta a pagar o preço. Gere em mim esse fogo do avivamento, Pai. Eu não sei o que isso vai me custar, mas eu estou disposto. Pai, eu quero, Senhor, eu quero, Deus. Eu quero viver o teu sonho, eu quero carregar os teus sonhos. Eu quero viver para o Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero me apaixonar pelo fogo da glória. Vai falando para Ele. E à medida que você vai apaixonando por esse fogo da glória, Ele vai te curando. Ele vai te curando. Porque quando você começa ali nos processos, vem o sofisma de Satanás, as dúvidas, os medos, as acusações. Mas somente o fogo da glória vai te manter nesse lugar de secreto. Somente o fogo da glória vai te manter na presença. Aleluia. Senhor, eu oro por cada um que entrou nessa live ou que vão entrar e que vão ouvir. Que cada um deles, ó Deus, eu não sei qual o momento que eles estão vivendo agora, o processo que eles estão vivendo agora, o Senhor sabe. Às vezes eles estão ali no secreto gerando, Senhor. Mas dá a eles resiliência e o tempo para esperar, Senhor. No nome de Jesus, que eles não venham afobarem e querer fazer tudo de uma vez só, de maneira que não é para ser feita. Mas dá a eles entendimento, discernimento. Pai, eu sei que o inimigo ele tem se levantado para atacar na alma, para atacar no emocional das pessoas, para trazer dúvida, para trazer desânimo, mas o Senhor é um Deus que mantém a pessoa no fogo do Espírito Santo, quando ela tem o desejo, Pai, de ser levantada, quando ela tem o desejo de se posicionar, aí sim o Senhor vem, Pai, e faz na vida dessa pessoa, Pai. Coloca ela força, Senhor, para ela posicionar diante do Senhor e viver esse fogo do avivamento dentro da sua casa,
na sua família, no meio da sua parentela ou até mesmo no meio dessa cidade. Levanta este povo, Senhor. Levanta nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá entendimento cada dia, Pai, do lugar aonde o Senhor quer nos colocar, como avivalista do Senhor. Em nome de Jesus, receba a tua vitória, o teu milagre, receba a visitação do Espírito Santo, que hoje você não vai ter um sono comum, não vai ter um sono normal, mas vai ser um sono de revelação, um sono de visitação dos anjos do Senhor, da presença do Senhor. Você que não conseguia dormir há muito tempo, hoje você vai dormir um sono suave, porque o Senhor vai falar contigo. Amém? E abre o teu coração, diz amém, que Deus vai te abençoar, que Jesus te abençoe. Amém? Que o Senhor Jesus te levante com essa chama do avivamento queimando dentro do seu ser. Amém? Fique na paz do Senhor, boa noite e abraço. Amém, Jesus? Glória a Deus.